E aí galera, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o El, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai aprender a utilizar os seletores básicos de CSS. Mas antes da gente pôr a mão na massa, eu gostaria de pedir que você deixasse o like no vídeo para apoiar o canal. Se não for inscrito, se inscreva, pois assim você vai estar me ajudando e muito. O primeiro seletor que a gente vai aprender é o seletor de tipo, onde a gente vai fazer a seleção de um elemento com base no tipo. Isto é, a gente vai utilizar o próprio marcador do elemento para selecionar esse elemento. Por exemplo, aqui eu tenho uma lista, tem alguns parágrafos e tem um link. Então, se eu quiser selecionar a lista, eu vou chamar aqui o elemento da lista, que é o tipo, o L, e aí a gente pode modificar alguma propriedade. Por exemplo, posso pegar o background e dar uma nova cor, colocar aqui, por exemplo, lime. E aí, se eu quiser, por exemplo, selecionar todos os parágrafos, então eu posso utilizar o marcador P, que é o do parágrafo, para selecionar esse elemento. Então, vou pegar todos os parágrafos, por exemplo, aqui a cor da fonte, vou colocar azul. Então, vocês podem verificar aqui que a gente consegue selecionar um elemento utilizando o seu próprio nome, isto é, o seu marcador, que seria o tipo. Então, agora a gente vai ver o seletor de ID e o de classe. E aí, para a gente fazer uma diferença entre eles, a gente pode até fazer uma analogia com as pessoas. Por exemplo, cada pessoa ela tem um número de identidade. Então, se eu pegar a pessoa de identidade 1, 2, 3, só vai ter essa pessoa. Já a classe não. A classe seria como se a gente fosse agrupar uma quantidade de pessoas e dizer, olha, esse grupo aqui são de doutores, esse grupo aqui são de programadores. Então, com ID a gente só pode endereçar um elemento usando aquele ID, e com classes a gente pode endereçar um conjunto de elementos. Aí, por exemplo, aqui na nossa página, a gente tem esse quarto parágrafo, que eu dei um ID para ele de dev. E aí, para a gente selecionar esse elemento utilizando o ID, a gente vai utilizar o jogo da velha e o nome do ID. E aí, depois que eu selecionar esse elemento, eu posso modificar qualquer propriedade. Por exemplo, background, eu posso dar um background aqui de verde. Posso modificar, por exemplo, a cor da fonte. Posso colocar, por exemplo, esse parágrafo todo em maiúsculo. Então, text transform, uppercase. E para a gente selecionar um elemento através de classe, o legal é que a gente pode selecionar vários elementos que tiver essa classe. Por exemplo, esses 3 parágrafos aqui, eu dei uma classe de doutor. E aí ele está simbolizando aqui um grupo. E aí a gente pode endereçar esse conjunto de elementos utilizando a classe que a gente atribuiu a esses elementos. E aí, diferentemente do ID, que a gente usa aqui o jogo da velha, para a classe a gente tem que utilizar o ponto e mais o nome da classe, que é doutor. E aí vou modificar, por exemplo, aqui a cor de fundo de novo. Background color, colocar branco. Vamos colocar o texto aqui, por exemplo, violeta. Color violet. Então, o que eu quero que vocês vejam aqui de diferença é que o ID, a gente só pode utilizar um ID para um elemento. Já a classe não, a gente pode utilizar uma classe para vários elementos. E aí, quando a gente chamar essa classe, vai selecionar esses elementos que têm essas classes. Mas agora, se a gente quisesse selecionar todos os elementos, independente do tipo, por exemplo, eu poderia selecionar as listas, os parágrafos, os links, e aí para isso a gente pode utilizar esse seletor universal. E aí, para a gente selecionar, a gente vai utilizar o asterisco e agora é só passar as propriedades que a gente quer modificar. Por exemplo, aqui eu posso dizer que todos os elementos eu quero que tenham um fundo branco. Então aqui, ó, independente do tipo de elemento, eu vou colocar um fundo branco para ele. Então, galera, uma aplicação bem utilizada desse seletor universal é para a gente remover a formatação que a nossa página recebe dos navegadores. Posso pegar todos os elementos e remover a margem, dar uma margem de 0. Então, posso colocar a margem 0, que ele já ficou aqui sem esse espaço fora do elemento. A gente pode remover também o padding, que seria o espaço interno. Então, eu posso pegar o padding aqui e dar um 0. Que ele vai ficar com 0. Pronto, agora sim, ele ficou a nossa página mesmo sem a formatação. Um outro seletor muito bacana é o seletor de atributo, onde a gente pode selecionar um elemento com base nos atributos que a gente deu a esse elemento. Por exemplo aqui,
eu tenho um parágrafo e ele tem um atributo de classe, esse outro parágrafo tem um atributo de D, tem um atributo de título. Por exemplo, se eu quiser selecionar esse parágrafo aqui com base no título, eu posso vir aqui e dizer, olha, eu quero o parágrafo que tiver o atributo título. E a sintaxe para a gente fazer essa seleção através do atributo é o seguinte, a gente vai colocar o nome do elemento e aí entre colchetes aqui a gente vai passar o atributo que será utilizado. Por exemplo, eu quero aqui o title. Então eu vou pegar o P que tiver um title. E aí eu vou colocar, por exemplo, aqui a cor de fundo dele. Vou colocar azul. E aí ele não está pegando porque a gente já fez aqui uma outra seleção. Vou pegar essa seleção de cima aqui. Pronto, tá vendo aí, ó? Então aqui a gente pegou o parágrafo que tiver esse atributo de título e colocou o fundo dele de azul. A gente pode, por exemplo, pegar aqui e colocar a cor da letra de branco. E aí, por fim aqui, galera, a gente tem o seletor de descendente. O que é isso? Descendente é um elemento que é filho de outro elemento. Por exemplo, aqui a gente tem uma div com a classe de caixa e dentro dessa div a gente tem um parágrafo. Então, a gente pode selecionar o parágrafo que está dentro do elemento com a classe de caixa. E aí, para a gente selecionar, a gente vai ter que endereçar primeiro o elemento pai, dar um espaço e seleciona o elemento filho. Por exemplo, aqui eu vou selecionar o elemento que tem a classe de caixa, que é o pai, e agora eu quero selecionar o seu filho, ou seja, o seu descendente, que é o parágrafo. E aqui vou colocar como exemplo aqui, vou colocar mudar a cor de fundo mesmo, colocar aqui, por exemplo, o vermelho. Pronto, então aqui vocês estão vendo aqui que a gente tem essa div, e dentro da div tem um parágrafo, e a gente conseguiu selecionar um elemento que está dentro de outro. E aí, galera, para finalizar, eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe, que é a diferença entre o seletor de descendente, que é quando a gente seleciona um elemento que está dentro do outro, e esse outro sintaxe aqui, que a gente está selecionando aqui, no caso, o parágrafo que tem a classe do autor. Então, se a gente der um espaço, significa que a gente está procurando um filho dentro desse primeiro elemento. E se a gente não tiver espaço, significa que a gente está procurando esse elemento aqui com essa classe. Se eu separar aqui, por exemplo, ele já não vai mais aplicar, ó, porque ele vai estar procurando dentro do parágrafo algum outro elemento com a classe de doutor. E se a gente colocar assim, não, ele vai estar procurando um parágrafo que tenha essa classe de doutor. Então é isso, no vídeo de hoje a gente aprendeu a selecionar os nossos elementos através dos seletores de tipo, de classe, ID, universal, atributo e descendente. No outro vídeo a gente vai aprender como trabalhar com espaços nos nossos elementos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se tiver gostado deixa o like, se inscreva se não for inscrito e vejo vocês no próximo vídeo. Fui!